e perceberás. Os jovens também têm opinião. Este país não é para jovens. Então, muito bem-vindos a Este País Não É Para Jovens, uma reunião semanal para tentarmos perceber se afinal os jovens têm ou não têm opinião. Começou em podcast e rádio, onde vai continuar, aliás, mas agora estamos na Nova Canal. Nas próximas semanas teremos os jovens do Marco, de Paredes, Penafiel e Amarante. Estes jovens que estão comigo desde o primeiro dia, a Sara Machado, o Pedro Ribeiro e o Carlos Miranda. Muito obrigado, jovens, por terem aceitado o meu desafio desde o início e ainda não terem desistido, estarem aqui corajosamente comigo, apesar de toda a vossa falta de tempo. A Sara Machado é a jovem líder da Juventude Popular de Amarante. Estivestes no Rally? Sim, estive no Rally, não como telespectadora, um bocadinho também, mas Estiveste também lá a trabalhar. Gostaram-se todos muito bem? Sim, correu muito bem, o feedback foi bastante positivo, as pessoas portaram-se todas bem. Eu acho que nós somos um exemplo neste tipo de atividades, porque o Rally já em tempos não teve cá em Portugal, regressou, contudo, não sei se se recordam, com algumas limitações quanto ao comportamento do público. O comportamento do público tem sido exemplar e acho que em tempo de pandemia, acho que ainda mais exemplar foi. Não só na zona onde eu estive, mas também no resto do percurso, acho que foi muito bonito. Muito bem. O Pedro Ribeiro é o presidente, o líder da Juventude Socialista de Amarante. Tu és um amante de desportos motorizados e habituado também a organizar. Sentiste aqui assim aquela pontinha de gostavas de poder organizar também assim, um campeonatozinho de rallies aqui em Amarante? É assim, antes de mais, boa tarde aos nossos ouvintes, boa tarde José Carlos, ao Carlos e à Sara. E de facto, eu acho que não é sentir esta febre, se calhar, de organizar um rally, porque nós temos também o Rally Terras da Alvoreira, em que Amarante já faz parte, mas acho que aqui no Rally de Portugal, acho que de facto é um rally que faz sentido estar no Norte, porque esteve no Algarve quando veio para Portugal, mas faz sentido estar no Norte, porque acho que é no Norte em que tem o público. Para quem gosta do de carros, de aquilo... E eu acho que nós em Amarante temos, de facto, além de termos o maior troço do Rally de Portugal, eu acho que temos um troço que mostra bem aquilo que é a nossa cidade, mostra a nossa serra e a nossa natureza, que é algo também que nos distingue um pouco dos outros concelhos e, portanto, é bom que o Rally esteja quer no Norte, mas também em Amarante, e espero que continue por muitos anos. Muito bem. O Carlos Miranda é o líder da JSD de Amarante. Muito obrigado, Carlos. Obrigado, Pedro. Obrigado, Sara. Já agradeci e eu não me canso de agradecer. Tu estiveste lá no sábado. Tu tens cara daqueles que fugiam às aulas para ir ver o rally. Agora fugiste... Quase. Não, começamos por cumprimentar José Carlos, ao Pedro e à Sara e a todos os nossos telespectadores e ouvintes, dizer que é um gosto estar aqui neste debate e dizer naturalmente que sou um amante de rally e que fiquei muito satisfeito no sábado de poder assistir e ver que os amarantinos deram novamente uma prova de que são um povo ordeiro e respeitador, até nestes tempos de pandemia em que todos temos que estar com cuidado e respeitando as normas. Isso aconteceu no sábado e foi muito positivo. É evidente que eu diria que a esmagadora maioria dos amarantinos ainda se recorda do célebre dia de São Rally e realmente o sábado foi esse dia que realmente a nostalgia dos amarantinos daquele passado do dia de São Rally pôde concretizar-se e efetivamente Amarante beneficia em ter o Rally como outrora teve e acho que efetivamente o nosso território, que é muito vasto, como também aqui os meus colegas disseram, beneficia por se mostrar aquilo com o troço em Amarante e, portanto, acho que o balanço, como todos realmente o dissemos, foi muito positivo. Muito bem, jovens. Depois do Rally, então, passamos para o nosso propósito de aqui estar. Vamos ouvir, então, a opinião dos jovens. No Este País Não É Para Jovens, como somos jovens, temos sempre uma grande cena. E nós, na grande cena desta semana, começamos com o Pedro Ribeiro. O Pedro Ribeiro quer falar do Bloco de Esquerda, ou melhor, queres falar daquilo que a Catarina Martins chamou de um encontro para prestar contas. É verdade, eu acho que depois de termos tido uma convenção no fim de semana do Bloco de Esquerda, eu acho que faria todo sentido esta semana falarmos um bocadinho sobre essa convenção. Mas sobre esta temática, muito sinceramente, eu acho que o Bloco de Esquerda ainda não sabe bem em que lado é que quer estar. E durante este fim de semana, apesar
de não ter tido a oportunidade de acompanhar detalhadamente esta convenção, eu acho que o que sai desta convenção é que o Bloco de Esquerda continua a não saber bem aquela que é a sua posição perante o país. Na minha opinião, o Bloco de Esquerda tem vindo a perder terreno ao longo dos últimos tempos. Nós vemos sondagens em que colocam o Bloco de Esquerda como terceira força política empatada com o Chega, outras que já dá mesmo atrás do Chega, e isso leva a que o Bloco de Esquerda ande à deriva em algumas situações e a tentarem, de certa forma, correr atrás do prejuízo, mas eu acho que eles não sabem bem qual é o caminho para isso. E quando entre 2015 e 2019 se formou a Geringonça, o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista Português, apesar daquelas que são as várias divergências que têm com o Partido Socialista, eu acho que demonstraram que é possível construir pontes e dar respostas essenciais ao país. Eu até sou favorável a que um partido de poder não tenha, de certa forma, uma maioria absoluta. Eu acho que para que possa existir também um maior diálogo entre os partidos de um espectro político semelhante, eu acho que é essencial também que um partido não tenha essa maioria absoluta. Isto porque, com uma maioria absoluta, eu acho que um partido fica, de certa forma, muito confortável e fica, de certa forma, a achar que não necessita dos outros partidos para nada e acaba por acomodar-se em certas decisões, e isso também não é bom. Mas, voltando ao Bloco de Esquerda... Ouviste a Catarina Martins dizer que está aberta, ou melhor, está preparada para abrir uma porta ao Sim, PS está ou ao governo? preparada, porque eu acho que quando se fez um acordo, como é o caso da Geringonça, eu acho que é preciso assumir responsabilidades, quer para o bem, quer para o mal. Eu acho que o Bloco de Esquerda, na minha opinião, não gosta de assumir essas mesmas responsabilidades. Eu acho que gosta mais de ser crítico, uma hora com a direita, uma hora com o próprio Mas de quem é que Partido falas? Socialista. Falas da Catarina da Líder ou falas de algumas bocas que disseram que eles estavam com uma grande proximidade ao governo? Porque ela foi acusada disso, foi acusada de que deixou o Bloco de Esquerda estar muito próximo do governo. É aí que eu acho que eu falo no próprio Bloco de Esquerda no seu global, porque umas horas quer estar próximo do Partido Socialista, outras horas quer criticar o próprio Partido Socialista, e acho que nesse sentido não é responsável. Acho que nesse aspecto o PCP foi muito mais responsável e assumiu aquele que era o seu compromisso. Estão sossegados. Sim, assumiu e trabalhou no sentido de construir essas mesmas pontes. O Bloco de Esquerda, no último orçamento, acabou por votar contra o próprio orçamento. Isto para dizer o quê? Que mesmo depois desta convenção, me parece que o Bloco de Esquerda continua um partido crítico, na minha opinião, sem muitas alternativas, e o que se espera também de um partido que é crítico, muitas vezes, e sobretudo de um partido que já esteve ao lado do atual governo, são também soluções e propostas para que existam pontos convergentes no sentido de melhorar o país. E mesmo para terminar, eu acho que o Partido Socialista está disponível para dialogar, mas volto a reforçar que esse diálogo só existe se houver uma responsabilidade por parte do Bloco de Esquerda, e só deve existir se existir mesmo essa responsabilidade, algo que, na minha opinião, muito sinceramente, não tem existido. Pois, não estou a perceber. Se eles baterem a porta, não os vais deixar entrar? Não, eu acho que quando se faz um acordo, eu acho que as pessoas têm que assumir aquelas que são as responsabilidades. Ou seja, nós fazemos um acordo e estamos aqui abertos para dialogar, mas no sentido a que esse diálogo seja um diálogo convergente e que, mesmo depois de tomadas essas decisões, sejam cumpridas. Não seja o facto de andar aqui a balançar, a ver como é que as coisas correm. É navegação à vista. Aliás, passo já a bola aqui ao Carlos, porque acredito que tenhas assistido assim. É quase como vês um derby e tu seres o clube que está assentado no sofá a ver quem é que deles. Na poltrona a assistir aos desvarios do Bloco de Esquerda. Mas o que é que achaste deste congresso? E tu achas que foi tudo para desviar a atenção das críticas que ela... Porque ela, quer dizer, a Catarina Martins, pelo menos, deu uma ideia de que dá ali uma no cravo, outra na ferradura. Exatamente, é isso. E no fundo foi também aquilo que o Pedro disse. Agora, eu começando a minha intervenção diria o seguinte: qual é a surpresa do Partido Socialista com esta situação? Porque nós sabemos perfeitamente qual é a natureza do Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda, ao longo dos tempos, sempre teve este tipo de atuação, ou seja, dizer uma coisa e depois a seguir já não era bem isso. Aliás, nós basta recordarmos que António Costa, ainda há uns anos atrás, antes da Geringonça, se referia ao Bloco de Esquerda como sendo um partido, e perdoa-me se a expressão não for esta, parasita. Era aquilo que António Costa dizia.
E depois, em 2015, quando perde as eleições para Passos Coelho, aí o Bloco de Esquerda já passou a ser um partido responsável, um partido com quem se podia dialogar e com quem se podia realmente até fazer um acordo para sustentar o governo. E agora, de facto, voltaram a acordar para aquela que é a realidade do Bloco de Esquerda. E eu, de facto, concordo com o que disseste, José Carlos, também com aquilo com que o Pedro referiu, de que o Bloco de Esquerda, de facto, dá com um lado para depois tirar com o outro. Ou seja, quando eles, por exemplo, colocam em cima da mesa as leis laborais e a saúde, dizendo que isso são matérias essenciais para que haja uma convergência com o Partido Socialista, aquilo que nós efetivamente percebemos é que são matérias para as quais o Partido Socialista não vai ter margem nenhuma para ceder àquelas que são as exigências do Bloco de Esquerda. Aliás, nós neste momento em que temos a chamada bazuca europeia, que naturalmente que a União Europeia chegar-se à frente com esses valores vai exigir outro tipo, vai exigir medidas, não é? Que haja, digamos, contrapartidas da parte do governo português e naturalmente que essas contrapartidas não são compagináveis com aquela que é a agenda de um partido radical de extrema-esquerda como é o Bloco de Esquerda e, portanto, naturalmente que Bruxelas também exigirá a Portugal reformas estruturais que serão, digamos, que estarão nos antípodas daquilo que o Bloco de Esquerda exigirá ao Partido Socialista. E, portanto, eu não tenho grandes dúvidas que só por um milagre é que realmente o Partido Socialista voltará realmente a ter capacidade para se entender nas grandes questões com o Bloco de Esquerda. Isso para mim não irá acontecer. E achas que no futuro as coisas funcionarão? Eu tenho muitas dúvidas relativamente à sustentabilidade do governo no futuro, porque efetivamente há uma discrepância de posições entre os vários partidos, entre o Bloco de Esquerda, o Partido Comunista e o Partido Socialista. Basta dizer, o Bloco de Esquerda é um partido que é contra a zona euro, que é contra a NATO, que tem um preconceito enorme face à iniciativa privada, face à propriedade privada. Como é que um partido com o histórico do Partido Socialista, que é um partido da esquerda democrática, da esquerda moderada, se pode efetivamente a longo prazo entender com este radicalismo que é representado pelo Bloco de Esquerda e pelo Partido Comunista? E eu acho que no momento em que muita gente está preocupada com a extrema-direita e em muitos aspectos bem, acho que se deve alertar para esses perigos, que se esqueça realmente que o radicalismo também mora à esquerda no Bloco de Esquerda e no Partido Comunista. Deixa-me ouvir então aqui a Sara. Sara, ela disse que a responsabilidade é de quem não cumprir. Portanto, é preciso voltar às negociações. Tu entendeste isto como é uma coisa séria ou achaste que é... Não, eu acho que aqui o Bloco de Esquerda está a tentar varrer para debaixo do tapete os problemas que também são deles. Ao assumir o acordo, seja com geringonça, seja conforme for, a responsabilidade também é deles. Eles estão a tentar passar isto tudo para o PS. Eu concordo aqui um bocado com o que os meus colegas também já disseram. Eu acho que o Bloco de Esquerda está um bocado mal visto dentro do próprio partido, não é? Os próprios militantes não estão a gostar muito, se calhar, do trabalho da Catarina Martins e de quem está lá. E isto é uma forma de se desculpar e, se calhar, até lavar a própria imagem. Eu acho que não pode ser, isto é inadmissível. Eles também têm que assumir as responsabilidades. Deixa-me perguntar, vocês não acham, e já agora só para terminarmos aqui o assunto e avançarmos já para outra grande cena, mas o Bloco de Esquerda tinha uma direção que tinha duas cabeças. É bicéfalo, exatamente. E agora já só tem uma. Quantas cabeças é que tem o Bloco de Esquerda agora? Eu acho que tem pelo menos duas, porque parece que Francisco Louçã continua a ser realmente ali o grande líder do Bloco de Esquerda. Não é? Ele já anunciou-nos no fim de semana que Mariana Mortágua era a próxima Ministra das Finanças. Eu até fiquei arrepiado naquele momento. Espero bem que isso não se concretize, mas naturalmente que o povo português o dirá, não é? Veremos. Exatamente. Neste caso da desgraça, não é? Se isso se concretizasse. Vamos avançar então para a próxima grande cena, e a próxima grande cena é de ti, Carlos. Tu aproveitaste aqui uma notícia do Expresso que nos fala de que que o Estado poupou 200 milhões de euros com as PPPs na saúde. A conclusão é do Tribunal de Contas, embora aponte para melhorias a fazer. Exatamente. O que é que nos queres dizer? O Estado é um gastador? Isso efetivamente em Portugal, infelizmente, é, e os portugueses depois que paguem, o povo português está sempre cá para pagar realmente os desvarios na má gestão que é feita do dinheiro público em Portugal. E aquilo que pretendia trazer este debate com esta notícia do Expresso é efetivamente que uma entidade independente, como é o Tribunal de Contas, apesar de nós termos tido aqui recentemente más novidades da parte do Governo quando não reconduziu realmente o Presidente do Tribunal de Contas, o que eu achei lamentável, mas efetivamente é uma entidade que se pode dizer independente e, portanto, que tem credibilidade e, portanto, deve-se olhar para os números que eles apresentam, tendo em conta essa idoneidade desta entidade.
diz-nos de forma muito clara, evidentemente referindo que devem haver melhorias e que há margem para haver melhorias, mas que há uma poupança na ordem dos 200 milhões de euros com as PPPs na área da saúde. Ou seja, isto prova-nos, efetivamente, que todo o discurso do Partido Socialista, do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista contra as PPPs era mero preconceito ideológico. Era radicalismo ideológico de esquerda. Nós ainda nos recordamos perfeitamente que ainda há pouco tempo, com a Lei de Bases da Saúde, que o que é que aconteceu, não é? Que era preciso realmente retirar o setor privado, e aliás acabou-se com PPPs, precisamente por causa desse preconceito. E agora nós vemos com os dados concretos que as PPPs, neste caso em concreto, foram uma boa solução para o país, porque o serviço que presta é de qualidade e conseguiu prestá-lo a um custo inferior para os contribuintes portugueses. E realmente eu considero que o Partido Socialista tem uma ideologia, tem todo o direito de a ter e tem que a representar, mas eu acho lamentável quando se coloca, digamos, uma ideologia, uma matriz estatista acima daquilo que é o essencial, que é a saúde dos portugueses. Eu acho que efetivamente nós temos que cada um de nós ter os nossos princípios, mas devemos ser pragmáticos, devemos perceber que devemos adaptar, digamos, aquela que é a nossa ideologia à satisfação das necessidades dos portugueses e, portanto, nós não podemos colocar como prioridade um preconceito face à iniciativa privada que prejudica depois o interesse nacional e a saúde dos portugueses, porque eu acho que ninguém tem dúvidas aqui nesta mesa que a saúde dos portugueses não se resolve com ideologia, seja de direita ou de esquerda, resolve-se com ações práticas. Mas não tens receio que, por exemplo, o facto de se ter gasto menos, ou se ter poupado dinheiro que também ofereçam serviços de menos qualidade? Não é, para o José Carlos, não é isso. O relatório não é isso que nos diz, e não é só o relatório, é daquilo que nós assistimos, é que, digamos, esses hospitais, aliás, isso eu acho que mesmo digamos, os partidos de esquerda nunca colocaram a dizer que o serviço que era pior que no setor público. Colocavam que muitas vezes o setor privado só olha a questão do lucro e que depois para o Estado, que o Estado acabava por ser prejudicado. Era esse o grande argumento. Nunca me pareceu que fosse a questão da qualidade. E isso acho que ninguém pode colocar em causa, que a qualidade, que os portugueses, do ponto de vista da qualidade, saem a perder com isso. Porque eu acho que nós aqui temos que ter em conta o mix. Qualidade, preço. E aquilo que realmente que nós verificamos é que os contribuintes saem a ganhar e realmente nós devemos perceber que o que é importante é resolver as necessidades de saúde dos portugueses e que o serviço seja prestado com qualidade e, se possível, a um custo que seja suportável pelos contribuintes, independentemente depois do prestador ser o setor público, o setor privado ou o setor social. Eu acho que isso deve ser indiferente naquilo que é importante. E eu gostaria aqui de dizer que, efetivamente, nós vimos também recentemente com a questão da pandemia que esse preconceito ideológico também causa prejuízos graves aos portugueses, porque nós vimos que o governo não conseguiu maximizar toda a capacidade instalada no país ao nível do setor privado e do setor social para inicialmente acorrer de imediato realmente ao problema da pandemia, deixou a situação arrastar-se por esse preconceito ideológico que tem face à iniciativa privada e ao setor social, e isso prejudicou os portugueses. E nós, na região em que nos encontramos, sabemos perfeitamente o que é que se passou no Hospital Padre Américo. Portanto, eu acho que nós, com esta notícia, com aquilo que foi a experiência na pandemia, que ainda se está a sentir, mas que teve aquele pico, nomeadamente no mês de janeiro, devemos perceber que o radicalismo e o preconceito ideológico contra o setor privado e contra o setor social custa vidas e custa realmente uma deterioração da saúde dos portugueses. Eu espero bem que os portugueses percebam com esta notícia que efetivamente devemos nos deixar de radicalismos ideológicos e passar à prática. Deixa-me ouvir a Sara. Chegámos a esta conclusão de que a gestão pública, afinal, é mais gastadora. É isso que podemos concluir? Sim, eu não sei se olhaste para a notícia, mas sim, olhei, chegaste a esta conclusão. Mas... Que conclusão chegaste? Ora, diz lá. Eu aqui digo que acho que as parcerias com o público-privadas são boas e acho que se devia realizar mais. É assim, se nós temos uma poupança de 200 milhões de euros, isso é positivo, que pode vir a ser maior, tendo em conta o que também foi dito aqui na notícia, e isto é bom porque se pouparmos de um lado, podemos investir noutro, ou até podemos investir para os nossos portugueses terem uma saúde melhor, ou até para a saúde, para o que for. Nós temos que poupar para depois reinvestir. E neste caso da saúde, e tendo em conta também que o Carlos falou, até por causa da situação que passamos da pandemia, o próprio CDS propôs mesmo, intitulava-se Via Verde Saúde. Porquê? Que era por causa das pessoas que devido à pandemia não estavam a ter acesso aos cuidados, às consultas, e então já estávamos a propor esta parceria com o privado para
para que as pessoas pudessem ter as suas consultas que são urgentes, os seus exames, e isto eu acho que é uma mais-valia e acho que seriamente que devia-se pensar neste tipo de parceria, já que se o Estado, neste caso estamos a falar em concreto do Serviço Nacional de Saúde, não consegue dar resposta em tempo útil aos nossos cidadãos, a saúde é um bem primordial, temos de ter acesso rápido e bom, e o privado também dá resposta, e eu não vejo isto como negativo, muito pelo contrário, até é um aspecto bastante positivo, que é para também não entupir os nossos hospitais. Mas não tens medo que os serviços privados sejam... A mim, o que me preocupa muitas vezes é realmente se às vezes se começa a abrir a porta muito aos privados, eles possam eventualmente começar a falhar um bocadinho também. Assim, eu acho que não. A gestão Vocês privada... acham que quando acontecem os problemas que acontecem no serviço público é propositado? Não, quer dizer, há falhas porque ninguém quer, são erros, não é? Portanto, e se isso acontecer nos privados, depois... Sara, só um ponto. Aqui não estamos a falar de haver um preconceito também contra o setor público. O que estamos a dizer é que não deve haver preconceito com nenhum dos setores. Respeitar os três setores, o privado, o social e o público, mais nada. Eu acho que nenhum deles vai descurar no seu trabalho, muito pelo contrário. Eu acho que era uma mais-valia, porque assim os portugueses conseguiam ter acesso ao que fosse preciso a nível de saúde e tanto fosse privado como fosse público com a mesma qualidade. Deixa-me ouvir então o Pedro, porque eu ia perguntar ao Pedro, sendo ele um líder da Juventude Socialista, tu quando estás doente vais ao privado ou vais ao público? Vou ao público, neste caso vou ao público. Eu aqui neste ponto eu não sou radical ao ponto de dizer que não se deve trabalhar com os privados em determinadas áreas, e a saúde é uma delas. Defendo claramente um Serviço Nacional de Saúde Público, e aliás foi o Serviço Nacional Público que nos valeu também nesta grave crise pandémica que vivemos e continuamos a viver neste preciso momento, mas também sei ver que alguns privados, com essas mesmas parcerias, têm a capacidade de prestar um bom serviço à nossa população. Agora, de facto, o preconceito existe e tem existido na nossa sociedade, porque muitas vezes alguns dos privados também não olham em servir só as pessoas, mas também têm aqui uma gestão para perceber e obter aqueles que são os seus lucros. E, portanto, eu acho que na saúde nós não podemos olhar apenas esses lucros, eu acho que nós devemos servir todas e todos de forma igual, porque a saúde é, de facto, um direito de todos. Agora, claramente, que também tenho que dizer que o Serviço Nacional de Saúde não é perfeito e os hospitais não são eficientes, têm lacunas. O Serviço Nacional de Saúde tem muitas lacunas e por isso é que eu defendo que o Serviço Nacional de Saúde necessita de mais investimento, de melhor capacidade para dar resposta, e nós aqui na nossa região vemos isso. Eu aqui há uns tempos falava com uma médica que trabalha no Hospital de Amarante, por exemplo, que diz que o Hospital de Amarante tem a capacidade, e mostrou na pandemia, que tinha capacidade para ter mais serviços e melhor capacidade de resposta, e que escusamos de ter, por exemplo, um hospital de Penafiel sobrecarregado desses mesmos serviços. E porquê é que achas que isso aconteceu? Eu acho que é esta gestão que tem que ser modificada, porque não existe aqui uma percepção dos nossos hospitais públicos em servir todas e todos de forma igual. Porque é que temos a necessidade de ter um hospital sobrecarregado quando temos em Amarante condições fantásticas e que provamos, que ela diz mesmo, se provou na pandemia que nós conseguimos dar resposta, porque é que não se continua? Portanto, é isso que nós temos que mudar, é tornar o nosso Serviço Nacional de Saúde mais eficiente e capaz de dar uma resposta a todos e todos os portugueses. Muito bem. Eu só gostava de dizer que quanto a este ponto aqui do Hospital de Amarante, que não é um problema de agora, não é um problema da pandemia. Sim, não é um problema só de agora. Infelizmente, eu acho que é mesmo da gestão do diretor aqui de Penafiel, que não dá meios para o Tribunal de Amarante poder dar resposta à população, porque, e eu como voluntária da Cruz Vermelha, vi situações em que nós temos os materiais disponíveis, faltam as pessoas, mas para mim é a direção de que neste momento que está em Penafiel que não manda os meios para Amarante por algum motivo que eu não sei qual. Não gosta de Amarante? Não sei, se calhar devíamos chamar aqui o senhor para o debate um dia destes, para perceber porque é que o Hospital de Amarante não tem... Mas se me permitem, para além desse problema, é preciso também que haja responsabilidade política da tutela, neste caso do Governo de Portugal, porque efetivamente... Porque é que se passa isto, sabendo... Aliás, é uma situação que eu vejo, o Pedro, sendo da JS e do Partido Socialista, também, digamos, estamos todos de acordo, que é um problema grave, portanto eu acho que devia haver aqui realmente da parte do Governo ser chamada à sua responsabilidade porque nós para resolver o conhecemos problema. as verdadeiras realidades. Pronto, neste caso o Hospital de Amarante, que é do nosso concelho, mas acho que todos nós temos a percepção de perceber que o nosso hospital tem excelentes condições para poder ter melhor serviço e prestar um melhor serviço à região e à população. E foram lá gastos 40 milhões de euros para a sua construção, portanto é uma questão até de rentabilizar o investimento que foi feito e que foi pago pelos contribuintes portugueses. Não é? E acabamos por não perceber muito bem o que é que se passa aqui.
Jovens, vamos passar à grande cena da Sara. E a Sara quer-nos falar então do seu presidente, o Chicão, que acusou o Ministro da Educação e o Mário Nogueira, portanto o histórico líder da FENPROF, de serem irmãos gêmeos. Isto tudo por causa dos rankings das escolas. Presumo que concordes com o teu presidente. Achas que ele disse que achava que o Ministro da Educação e o líder da FENPROF estavam incomodados com a qualidade da educação em Portugal? Pois, aqui é um problema, não é? Porque se eles estão incomodados com a educação, Alguma sendo coisa- eles o Ministério, o Ministro da Educação e o responsável também pela FENPROF, algo não está certo, não é? Aqui, pronto. E então também decidi trazer este tema, claro que está aqui, é um dos temas da semana, e mais uma vez para falarmos aqui um bocado da nossa educação, que infelizmente não está bem, mas pode ser que um dia destes esteja. E aqui também gostava de frisar que o nosso Ministro da Educação disse que não concorda com estes rankings e porque acha que as escolas privadas usam-nos para efeitos de marketing. Porquê? Porque todos nós acho que conseguimos ver que nos 10 primeiros, para não dizer muitos mais, são escolas privadas que estão, inicialmente, e aqui demonstra que, mais uma vez, aqui podemos falar aqui em parcerias político-privadas, não é? Que o privado, para mim, a minha opinião, dá uma resposta melhor neste momento que o público. E eu acho que nós conseguimos ver isto desta situação da pandemia, em que os nossos alunos tiveram que ficar em casa, em que as escolas privadas, e falo por conhecimento aqui do nosso conselho, em que temos o Colégio São Gonçalo, temos a secundária, temos o ciclo, em que, posso falar em concreto do colégio, que tenho conhecimento, em que dispôs logo à disposição dos seus alunos, quem não tinha computadores, deu-lhes logo de computadores e internet. E no caso de alguns que eu também tenho conhecimento, de alunos que são do ciclo, só tiveram isso na segunda vaga. Do ensino público. Do ensino público, sim. Perdão. Durante a segunda vaga. Aqui nota-se a diferença, que o privado mexe-se muito melhor, trabalha muito melhor os seus alunos e reage muito mais rápido que o público. Aliás, eu aproveito para depois também alargar depois esta pergunta para os teus dois colegas, que é se esta passagem que, entretanto, já começou de responsabilizar a educação, os municípios serem responsáveis pela educação, se é também com esta intenção. Será esta a intenção de poder dar uma resposta mais rápida nos problemas que a educação no ensino público possa ter? Eu acho que isso pode ser uma mais-valia, não é? Porque as câmaras estão lá, conhecem a realidade das suas escolas, mas é assim, mas também não há milagres se não houver dinheiro para investir, se o dinheiro não vier. Pode passar por aí. E eu acho que foi um dos problemas, e é um dos problemas que nós temos tido na nossa educação, é a falta de investimento, quer nas escolas, quer a nível de equipamento, e não vale a pena quase estarmos agora aqui a fazer como o Bloco de Esquerda fez, conforme no Congresso, estar a passar a pasta para as câmaras e depois não nos damos os meios para elas poderem gerir. Isto voltamos ao mesmo e é uma bola de neve e só estamos a passar as responsabilidades para os outros para depois dizer que a culpa é dos outros e não é nossa. Isso eu acho que não, tanto que nós também temos escolas que apesar de privadas, também têm este regime de... Mas qual é a tua solução, digamos assim? O que é que tu achavas que deveria ser feito? Ou seja, deveríamos dar mais condições ao ensino público É só isso? Não, eu acho que o Estado aqui devia... parece que muitas vezes o que nós pensamos é o ensino privado funciona mais rapidamente e melhor porque tem mais dinheiro. Não, às vezes, sim, às vezes também pode ser, não é? Que agora é assim, por exemplo, o colégio não é só privado, também tem a parte social. Agora também não quero estar aqui a dizer disparates, que às vezes aquilo tem um regime próprio e eu não conheço muito bem. Tem as parcerias, também faz isso. Mas se calhar por ser privado, que as pessoas o considerarem privado, mexe-se muito melhor e muito mais rápido. Não é? Mas qual é a conclusão que podemos chegar? O ensino privado funciona melhor porque tem mais dinheiro e ponto. Ou seja, nós precisamos de mais dinheiro no ensino público. Sim, é assim, eu não quero estar a dizer nem que sim nem que não, porque eu não conheço a realidade das escolas, eu não sei se o colégio neste caso terá mais dinheiro que a secundária ou que o ciclo, se calhar é uma melhor gestão.
Não sei, também poderá ser por aí, também temos que ter uma boa gestão. Mas desconfias das gestões dos agrupamentos, neste caso? Não vou estar a dizer que desconfio porque não conheço. Não serão... Não problemas tem em Lisboa, no governo, não é? Muitas vezes, infelizmente. Não vou por aí. Também se eles não conseguirem... pensei que quisesses dizer que os... Não, assim, eu não conheço a realidade da gestão das escolas públicas, nem conheço a realidade das escolas privadas. Claro que ao termos as escolas privadas, e quem tem dinheiro, não é? Pode ter a escolher para onde quer que os seus filhos vão estudar, porque aquela escola pode estar mais bem qualificada, não a nível de ranking, porque eu acho que os rankings também este ano poderão não ter sido os melhores no sentido porque... melhor avaliado? Sim, porque aqui temos os alunos, em primeiro, nem todos se calhar conseguiram ter as mesmas matérias, por causa destas dificuldades. E depois, os exames foram adequados tendo em conta esta fase, ou seja, as pessoas também conseguiram, os alunos escolheram as perguntas que se sentiam mais à vontade para responder, e isso também fez com que algumas escolas, as médias, subissem, porque aqui estamos a falar de médias, se calhar se formos ver as médias das nossas escolas, aqui à volta manteve-se. Isso quer dizer que o ensino está igual. Deixa-me ouvir então o Pedro. O Chicão disse que este ministro vai deixar um grande fosso entre o ensino público e o privado. Tu concordas com isto? O que é que tu achas? Qual é a tua opinião? Eu imagino que não concordes muito. Não concordo muito. Eu acho que nós, é assim, eu concordo aqui com algumas coisas que a Sara foi dizendo e que fomos também nós aqui falando, mas uma coisa é certa, eu acho que nós hoje estamos melhor do que aquilo que estávamos no passado, mas também tenho que dizer que ainda existem desigualdades nas escolas nos tempos de hoje, e basta olharmos para este período de pandemia e percebermos que uns alunos tiveram melhores condições do que outros, e provavelmente podemos dizer que quem tem mais, se calhar teve melhores condições de educação do que quem tem menos, e isso é de facto muito, muito preocupante, e eu acho que só daqui a alguns anos é que vamos visualizar os efeitos da pandemia no sistema educativo, que na minha opinião serão bastante críticos. Claro. Mas isto para dizer que, e nós podemos estar aqui se calhar a debater várias soluções para isto, mas eu acho que de facto a grande solução para isto não é se calhar estarmos aqui a valorizar o privado ou não, eu acho que falta investimento, mais investimento no ensino público. Eu acho que de facto essa é uma realidade, porque o sistema educativo, na minha opinião, é a base de tudo e começa logo desde o pré-escolar, e portanto eu acho que se nós tivermos melhor educação, nós no futuro, melhor educação e mais qualificada, eu acho que nós no futuro teremos certamente melhores condições para nos desenvolvermos e tornarmos o nosso país capaz de servir aquelas que são as suas verdadeiras necessidades e realidades. Portanto, eu acho que, e mesmo para terminar, eu acho que também o que falta no ensino público é de facto maior investimento, maior rigor também nesse investimento e nesse controle, para que de facto se possa dar uma resposta. Agora, se também, e respondendo também à questão que deixastes no ar, à descentralização das próprias competências, de facto eu aqui concordo um bocadinho com o que a Sara disse. Eu acho que de facto é importante, porque estamos mais próximos, e eu aqui também sou a favor, e tu sabes disso, da própria regionalização. Eu acho que é necessário aproximar os decisores políticos das próprias pessoas, daquilo que nos faz falta. É necessário sair para o terreno e perceber que as realidades, por exemplo, mesmo no nosso concelho, as realidades da freguesia da Boadela não são as mesmas que a freguesia de São Gonçalo, e portanto nós precisamos estar no terreno, de perceber isso, e eu acho que a descentralização de competência é importante. Agora também concordo com a Sara quando diz que tem que nos dar condições para isso e permitir que tenhamos condições para isso, não é aqui chutar a bola de uns para os outros e não resolvemos nada. E deixa-me ver então aqui a opinião do Carlos. O Chicão acusou-os de muitas coisas, não é? Ao da FENPROF e ao Ministro da Educação. Mas acusou-os de uma coisa, que é de despromover a escola como um elevador social. Achas que está a acontecer isso? Vocês sentem isso? Eu sinto isso, e aliás ia começar por aí, até foi coincidência fazeres-me logo essa pergunta, porque era exatamente aí que eu ia começar. Eu acho que o Partido Socialista está a matar completamente o elevador social e a mobilidade social em Portugal, porque está a nivelar por baixo, e quando nós queremos nivelar por baixo, quem é que sai prejudicado? As pessoas menos favorecidas, porque é evidente que as pessoas que têm mais possibilidades terão acesso naturalmente a um sistema que promova realmente a qualidade e não um nivelar por baixo. E eu efetivamente acho que aquilo que leva o Partido Socialista a fazer esse nivelamento por baixo é o seu preconceito ideológico face ao privado e face ao social. Portanto, eu no fundo aqui
estou a replicar na parte da educação aquilo que disse sobre a saúde, porque eu acho que o problema deriva do mesmo aspecto, que é um problema ideológico, é um problema de preconceito. Eu admito que o Partido Socialista, na sua gênese, até não seja tão radical, mas pelo facto de neste momento estar dependente da extrema-esquerda para sobreviver do ponto de vista governativo, realmente exponencia um radicalismo que na sua matriz não está tão exacerbado, mas que realmente, por necessidade tática de António Costa de sobrevivência política, está realmente a prejudicar os alunos portugueses e principalmente aqueles que são mais desfavorecidos e que têm menos acesso realmente à possibilidade de, por outros meios, subirem na vida. E, portanto, isso é absolutamente lamentável. E há aqui um aspecto que não foi referido e que também me parece muito relevante, que é o facto da posição das escolas públicas nos rankings se ter deteriorado nos governos de António Costa. Ou seja, face àquilo que foi o governo de Passos Coelho, em que tinha havido uma subida das escolas públicas nos rankings, agora com o Partido Socialista ao longo destes anos, houve uma descida. E, portanto, isso deve nos preocupar. E o que é que se deve isso, na tua opinião? Deve-se, exatamente, a esse nivelamento que o Partido Socialista faz por baixo. E, portanto, como faz um nivelamento por baixo, naturalmente que isso depois, do ponto de vista da qualidade e do ponto de vista dos resultados, se reflete. Isso é realmente absolutamente inequívoco. Parece-me que os números não enganam e não mentem e temos que ser... Não achas que não houve um desinvestimento Achas que houve um desinvestimento? É evidente que houve. Nós agora, com o problema da pandemia, como eu também disse na questão da saúde, nós vimos que António Costa, quando a pandemia surge, prometeu os computadores e que os alunos poderiam estar descansados e passaram-se meses e nada. Foi aquilo que nós... E agora só recentemente é que chegaram, quer dizer, quando a pandemia começou em março do ano passado, quer dizer, é absolutamente inacreditável, porque aquilo que eu acho que me revolta, sinceramente, é que o Partido Socialista e António Costa andam com a escola pública na boca realmente todos os dias, que são os campeões da defesa da escola pública e da defesa da educação, e depois, na prática, o que nós vemos é precisamente o contrário, é que estão a deteriorar a escola pública e a prejudicar realmente os portugueses, e eu acho que isso é lamentável, e o legado realmente do Partido Socialista é um fosso cada vez maior entre o setor privado e o setor público, prejudicando os alunos portugueses, e eu não tenho nenhuma dúvida que este ministro, em concreto, é efetivamente, como diz o presidente do CDS, Partido Popular, uma marioneta realmente nas mãos do líder da FEMPROF, e eu espero sinceramente que haja uma alternativa em Portugal que, independentemente da questão partidária, eu aqui não estou a falar de uma questão partidária, estou a falar de uma questão política essencial para o país, que se possa inverter este cenário na educação, como disse na questão da saúde, para colocar os alunos, no caso da educação, no centro do sistema. Nós temos que nos preocupar efetivamente com os alunos e deixar-nos de preconceitos sobre o setor privado, o setor social e o setor público. As pessoas, eu diria que era importante introduzir aqui o princípio da liberdade de escolha. Dar a liberdade dos pais poderem escolher a escola dos seus filhos, porque neste momento em Portugal, infelizmente, só tem possibilidade de escolher a escola dos seus filhos quem realmente tem muito dinheiro, porque quem não tem que se sujeitar àqueles que são os ditames do Partido Socialista. Muito bem, meus jovens. Estamos já... Querias dizer alguma coisa, Sara? Não. O Pedro também estás... Eu evitei tomar notas, mas vais aguentar porque estamos na fase final. Quem sofre sempre é o velho do Restelo. Na parte final deste programa, eu gostava muito de trazer aqui o velho do Restelo, que sou eu, com um tema, mas nunca me deixam, eles falam, afinal os jovens têm mesmo a opinião, mas estava eu a dizer, na fase final temos uma sugestão de fim de semana. Quem traz a sugestão este fim de semana foi escolhido o Pedro, ou melhor, quem se voluntariou primeiro. Muito bem, Pedro, qual é a tua sugestão de fim de semana? Bom, a sugestão para este fim de semana, eu deixo a sugestão até porque vai estar bom tempo, as temperaturas vão subir, eu deixo aqui a sugestão de uma boa caminhada, um bom passeio à beira-rio, se possível um piquenique, e também a continuar o desconfinamento e a ajudar... Quantos é que podemos ir para o piquenique agora? Ainda tem que ser com máscara, mas depois quando estivermos a comer sem máscara, quantos é que podemos ir? 10? Sinceramente não sei. Eu também não sei o número ao certo, sou sincero, mas interrompi. Mas acho que devem aproveitar para desfrutar da natureza e, como estava a dizer também, aproveitar o desconfinamento para ajudar a própria economia local, apostando no comércio local, indo aos restaurantes, aproveitar uma esplanada. Isso também é importante e sempre com precaução, porque é importante também ainda lembrarmos isto, porque estamos em períodos de pandemia. E como sugestão musical, esta semana, no dia que estamos aqui a gravar, faz 80 anos o Bob Dylan, e eu deixo o Prémio Bob Nobel Dylan da Literatura, curiosamente. Com o tema Masters of War, que significa mestres da guerra, após uma semana também de bombardeamentos em Gaza. Eu acho que é importante ouvir e lembrar esta letra, porque a guerra de facto não resolve nada, e muitas vezes estes mestres de guerra nunca fizeram nada senão construir
para depois destruir. Muito bem, Pedro. Chegamos assim ao final deste País Não é para Jovens, do nosso 21º programa em rádio e podcast, o nosso primeiro nesta nova temporada, já com imagem também aqui na Nova Canal. Para a semana teremos a opinião jovem vinda do Marco de Canaveses, com 3 jovens mulheres, a Ana Madureira da JS, a Sofia Loureiro da JST e a Sara Moreira da Juventude Popular, da JP. Pedro, Sara e Carlos, muito obrigado mais uma vez pela vossa opinião. Nós só nos vamos ver daqui a um mês, não é? Porque agora vamos ter Paredes, Penafiel e Marco Canaveses, já na próxima semana, portanto... Vai passar rápido. Muito obrigado a todos os que estiveram desse lado. Nós temos uma página no Facebook, deixem-nos lá a vossa opinião, a sugestão ou uma crítica. Bom fim de semana, até lá. Ouve e perceberás. Os jovens também têm opinião. Este país não é para jovens. Novum Canal. Sempre novão, sempre seu.